as 6 dezenas do concurso 2427 da Mega Sena e vão dividir um prêmio de 90 milhões. O sorteio aconteceu no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, na noite de ontem. E as dezenas sorteadas foram 3, 19, 25, 37, 44 e 56. As apostas foram feitas nas cidades de Angical, Bahia, Goiânia, Benedito Leite, no Maranhão, João Pessoa, na Paraíba e Borborema, interior de São Paulo. Cada apostador vai receber um prêmio de cerca de 18 milhões. A Quina teve 680 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 11.418,47, sendo que a quadra teve 19.557 acertadores que levaram para casa R$ 567,17. No próximo concurso, com sorteio sábado, o prêmio estimado é de 3 milhões. Agora, para a Mega Sena da virada, já estão acumulados 75 milhões. É uma boa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 11h33. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Mais uma edição do Nossa Área. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. E trazemos o primeiro destaque da Ponte Preta, que tem jogo hoje importante contra o Botafogo. Informações da Macaca com Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Nossa Área. Mais um jogo decisivo da Ponte Preta na reta final da Série B. E ontem, mais uma vez, alguns resultados ajudaram a Ponte, principalmente a derrota do Londrina para o CRB em Maceió. Infelizmente, o Vasco perdeu para o Vitória em São Januário. O resultado não foi tão bom, mas se vencer hoje, a Macaca chega a 45 pontos e pode abrir uma boa distância do Z4. Leonaldi e Ryan devem ficar fora do jogo. E agora o destaque do Guarani, que segue forte na briga pelo acesso e ontem somou uma vitória importante fora de casa. Marcos Luiz. É verdade, Júlio Nascimento acabou vencendo o Brasil de Pelotas na cobrança do escanteio do Regis e o gol de cabeça, do capitão Bruno Silva. 3 pontos importantíssimos que deixam o Guarani mais vivo do que nunca e dependendo apenas de si para buscar o objetivo. Depois do jogo fora de casa, o Guarani sábado vai enfrentar o Avaí 4h da tarde. Jogo de muita história envolvendo as duas equipes. Júlio. Comentaristas Bandeirantes do Nossa Área, dose dupla aqui no Estúdio A da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzinho, olhar técnico, qual é o seu destaque? Bom dia pra você, Gleger. Bom dia, Júlio, pra você também. Que prazer, receber novamente Carlos Henrique aqui no estúdio. Que prazer, viu, CH? Um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Júlio, pra falar da Série B, e pra falar do Vasco, hein? Que vergonha. O Vasco, humilhação total em campo, silêncio fora dele. E o Vasco melancólico, Impressionante a apresentação do Vasco ontem. Tinha pelo menos 900 torcedores lá acompanhando a partida e o Vasco perdeu de 3-0 pro fraquíssimo Vitória, que luta contra o rebaixamento. Seria a fase de Fernando Diniz? Interrogação. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço pra você, CH, seja muito bem-vindo à Nossa Área. Qual é o seu destaque? Bom dia a todos, obrigado pela recepção. Gleger, sempre muito gentil conosco. É um verdadeiro lorde, É um lorde inglês. É o seguinte, está sendo uma semana de muita mobilização e de muito nervosismo para o futebol de Campinas. Veja o que aconteceu na partida de ontem, não é? Vitória, mas foi num sufoco. E hoje,
será da mesma maneira. E sabe como é que vai ser o final de semana? Igual ou pior. Sábado e também na segunda é o jogo da Ponte, né? Ou no domingo? Na segunda. Então prepare seu coração, vá para o campo, incentive seu time, porque vai precisar. Tanto os torcedores da Ponte, como os torcedores do Guarani. Estes são os destaques aqui do Nossa Área, que está no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, timaço técnico de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. Reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique e Glegas Orzin. O comando de esportes de Carlos Batista. E também a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Informações da Ponte Preta, que hoje pega o Botafogo. O Botafogo que tem a possibilidade de disparar na liderança da Série B com a derrota ontem do Coritiba contra o Goiás. Se vencer, abre 4 pontos na ponta da tabela. E a Ponte Preta, com mais uma grande rodada que colabora muito com a Macaca. Vencendo, vai a 45 pontos, pula aí para a 12ª colocação. E o principal, né? Vai abrir, em caso de vitória, 7 pontos da zona de rebaixamento, ficando muito próximo de confirmar a sua permanência na B-Zona. Olha só o tamanho e a importância do jogo de hoje, hein, Antônio Lupe? É verdade, Júlio. Um abraço para você, para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. E puxando aqui na cabeça, eu não me lembro, caso a Ponte conquiste os 3 pontos hoje, de uma diferença tão grande para o Z4. Se não me engano, a diferença maior que a Ponte Preta ficou do primeiro time dentro da zona do rebaixamento foram de 6 pontos. Então, olha o tamanho da importância de uma vitória da Ponte Preta hoje contra o Botafogo, 7 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli, é claro, com total cobertura da Rádio Bandeirantes. Só que a Ponte vai precisar jogar de igual para igual para o líder da competição. Eu estava fazendo as contas aqui, com a vitória do CRB ontem e do Guarani, o Botafogo, mesmo se vencer hoje, acho que ainda não consegue, né, o acesso de forma antecipado, mas fica muito próximo de garantir aí a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, um jogão de bola de duas equipes que brigam em partes diferentes na tabela. Botafogo na parte de cima e a Ponte para se livrar aí do risco de rebaixamento. Em relação ao time, Gilson Kleina encerrou ontem a preparação da Ponte Preta. A Macaca provavelmente, aliás, a informação que eu tenho é que os dois já estão fora do jogo, mas como não houve nenhum anúncio oficial desses dois atletas, mas Ryan e Leonaldi não devem ir para o jogo de hoje à noite contra o Botafogo. Os dois atletas por conta de problemas no tornozelo. Na partida contra o CRB, ambos foram substituídos. Leonaldi no intervalo e o Ryan no segundo tempo da partida. A informação que eu tenho é que eles estão fora do jogo. Por isso, Gilson Kleina vai ter que
modificar 2 peças no seu time. Na zaga, a saída do Ryan, existe a possibilidade do Ednei ser o titular. O Ednei foi o substituto do Ryan quando ele precisou deixar o campo contra o CRB, mas também tem a possibilidade do jovem Thiago Lopes. Aliás, para quem não se lembra, Thiago Lopes, quando assumiu uma vaga no time da Ponte Preta, também entrou no jogo desesperador. Foi contra o Londrina, aqui no estádio Moisés Lucarelli, e a Ponte estava perdendo por 1-0. Teve um zagueiro que precisou ser substituído, se não me engano foi o Fábio Sanches ou o Ryan, e ele acabou entrando no jogo numa partida que poderia custar o emprego do técnico Gilson Kleina. Foi bem, só que depois, infelizmente, acabou machucando o seu joelho. É um atleta que briga por essa vaga no sistema defensivo, ou o Thiago Lopes ou o Ednei. No lugar do Leonaldi, que não vai jogar por conta desse problema no tornozelo, repito, não é uma informação oficial, mas é a informação que eu tenho. O Leonaldi deve ficar fora do jogo e aí volta o Marco Júnior no time titular. O Marco Júnior que ficou no banco de reservas contra o CRB e entrou no intervalo. Com isso, o meio-campo da Ponte deve ser formado por Iago Henrique, Marco Júnior e também o Fecim. Se não tiver nenhum problema de última hora, até momentos antes da partida, a Macaca deve enfrentar o Botafogo com o Ivan Quaresma no gol, Felipe Albuquerque na lateral direita, na zaga o Fábio Sanches, aí tem uma dúvida, Ednei ou Thiago Lopes, e na lateral esquerda o Rafael Santos. No meio-campo, a presença do Iago Henrique, também do Marco Júnior e o Fecim. No ataque, Moisés, Rodrigão e Niltinho, provável time da Macaca, que entra em campo 7 horas da noite para enfrentar o líder Botafogo. É claro que a Ponte conta com o apoio do seu torcedor. Os ingressos estão à venda e à disposição do torcedor da Ponte, R$20 a inteira e R$10 a meia. Para o torcedor que ainda não comprou o seu ingresso na internet, os bilhetes estão à disposição nas bilheterias do Majestoso, Júlio. Muito bem, né? Vamos debater sobre esse jogo hoje, um desenho de uma decisão para os dois times, né? O Botafogo com uma grande possibilidade de praticamente encaminhar o seu acesso e quem sabe o título, e a Ponte, como disse o Lupe, com a grande chance de abrir a maior vantagem aí nessa luta contra o rebaixamento. Abrindo 7 pontos, a Ponte pode até, quem sabe, confirmar a sua permanência na próxima rodada no jogo contra o Londrina, que vai ser um confronto direto na segunda-feira. E aí, Glega Zorzinho, Ponte desfalcada, mas com uma oportunidade gigantesca nas mãos, porque a rodada foi muito boa. Exatamente. E é importante, né, Júlio? Somar pontos. Claro que a vitória é o melhor caminho, né, para se livrar de uma vez ali da zona incômoda, da zona do rebaixamento. Tem 2 desfalques importantes. O Leonaldi é uma peça fundamental nesse meio de campo. A gente percebe isso até nas evoluções do time, né? Nos gols marcados, tem participado, tem feito gols, inclusive. Vai fazer falta. Provavelmente ele vai colocar o mesmo jeito que ele entrou lá no segundo tempo da última partida, com o Marco Júnior, né? Um pouco mais à frente ali, o Iago protegendo a primeira linha, o Fecim vindo aqui para o lado esquerdo fazer uma espécie de segundo volante também, um tripé, né, de meio de campo. E acho que é isso mesmo, né, Júlio? A presença do Ednei no miolo de zaga também entrou lá, mas o Ednei tem feito os últimos jogos do Ednei. Eu citei aquele jogo do Avaí, né, que ele acabou entrando como titular, não foi mal não. Nesse último jogo aí entrou meio na fogueira. No primeiro lance lá deu um vacilo, depois encaixou. Eu acho que o Gilson tem só que reposicionar o Ednei. Acho que esse é o ponto primordial para que fique fortalecido o sistema defensivo. No mais, Júlio, aí é coração, concentração, vontade, disposição. Eu acho que é isso. Tecnicamente, se você for no competir com o Botafogo, a tabela mostra isso, né? O time do Botafogo está líder da competição, a um passo de conquistar o acesso. Então eu acho que a Ponte tem que realmente ir no coração, na raça, na determinação, no empenho e tentar impor um ritmo forte desde o início para tentar surpreender. E outro detalhe, não dá campo para esse time do Botafogo. Tem que pressionar, tem que, quando baixar as linhas, estar com as linhas próximas, um time agrupado, é o ponto primordial, bola parada, atenção acima de tudo e disposição. A palavra para esse jogo aí é disposição. Correr do início ao fim, como nunca correram antes. E a Ponte tem feito muito isso, hein? Vale ressaltar aí que no último jogo contra o CRB,
jogadores estavam extenuados ao final da partida. Esse é o caminho para tentar buscar os 3 pontos. E aí, CH, hoje Ponte e Botafogo, esse é o momento da Ponte buscar uma vitória surpreendente aí contra o Botafogo, que está vivendo um momento incrível no campeonato. Os últimos jogos do Botafogo, o time tem conseguido aí bons desempenhos, né? São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Mas um detalhe, hein? Hoje não tem o Chay. Tem o Rafael Navarro aí que tá vivendo um bom momento, mas o Chay ainda não volta, tá machucado. Se você pegar o time titular do Botafogo, você veja como é que é o futebol, né? O futebol é apaixonante por isso, né? Você vê o Barreto, você vê o Oyama, você vê o Carlinhos, lateral esquerdo, o Daniel Borges. Esses caras até outro dia ninguém queria. Aí eles vão pro Botafogo, as coisas elas dão certo, troca o treinador na virada do turno e o Botafogo, né, começa a ganhar uma atrás da outra e vira líder do campeonato. Quem viu o Botafogo jogar no primeiro turno tinha certeza, como hoje as pessoas têm certeza que Cruzeiro e Vasco não vão subir, até matematicamente, que esse time não ia. O Botafogo, esquece. Ninguém falava do Botafogo. Ninguém. Então, sabe, é muito de momento. Todo mundo tá falando aí na internet, rede social, o Botafogo é líder. É o seguinte, eu acho que o respeito que a Ponte teve contra os outros times é o mesmo respeito que ela tem que ter no jogo de hoje. O mesmo. Evidentemente que cada jogo se eleva a uma maneira diferente de jogar, porque os jogadores são diferentes, a maneira do adversário jogar também é diferente. Cada jogo você precisa montar seu esquema ali de maneira, né, direta para poder neutralizar as principais peças do adversário e para poder ter vantagem física, técnica e às vezes até numérica. Então, o jogo de hoje é um jogo tão difícil como qualquer outro, mas eu quero dizer, e eu falo todas as vezes que posso sobre isso, enfrentar a Ponte depois que o time se fechou dentro do vestiário e se fechou com o Gilson Kleina é difícil para todos os adversários. Veja de lá para cá como é que foram as partidas da Ponte. Todas foram muito guerreadas, com muita transpiração, com muita entrega. E a torcida, tanto é verdade que a torcida, mesmo nessa situação aqui, né, de ainda ter que sair do Z4 e o seu principal rival lutando para subir, mesmo assim a torcida está do lado do time. Porque está vendo e entendeu que agora não vai mudar o status de grupo, de elenco. É isso aí que tem. E com isso aí que tem, o que dá para fazer é permanecer. Acho que a partida de hoje ela ganha um pouco mais de dificuldade para a Ponte, na minha opinião, por 2 aspectos. Justamente pelos 2 desfalques. Se jogar o menino na zaga, a gente não sabe o que ele vai poder desempenhar. A gente tem a impressão e torce para que ele vá bem. Mas não é Ryan e Fábio que deu liga. Vai fazer falta o Ryan. Como principalmente vai fazer falta no meu campo o Léo Naldi. O Fecim é outra característica de jogo. E eu quero lembrar que a Ponte, eu não estou comparando jogador com jogador, é característica. A Ponte saiu dessa, ou está tentando sair, ou está quase saindo desse lamaçal, jogando com o meio campo de muita briga, com jogadores versáteis. Você veja como é que é o Marco Júnior, você veja como é que é o Iago, a característica do Léo. Eles atacam, tem bom passe, tem velocidade, tem noção de espaço, jogam bem sem a bola, não é? Então são jogadores que chegam à frente, marcam também com eficiência. Vai fazer falta, a Ponte não tem substituto para o Léo, tem jogador de outra característica. E do jeito que a Ponte está armada e está jogando, eu tenho certeza que eles farão falta. Agora, quando foi fácil para a Ponte? Nunca. Mais um jogo de superação, Carlos Henrique? Sim. Mais um jogo que o time vai ter que superar o adversário, que merece todo o nosso respeito, porque é líder do campeonato pela camisa, mas principalmente porque nesse campeonato a Ponte está passando o Júlio Nascimento apertado desde a 3ª rodada, a 4ª rodada do campeonato, que o negócio tá apertado demais para a Ponte. E é assim que a banda toca, e tomara que o time consiga hoje lutar bastante e ter pelo menos, eu não acho empate mau negócio não é jogar para empatar, tá? Não pode ser desprezado não. O jogo vai mostrar, o jogo vai conversar com todos nós o que ele vai dizer.
dependendo da circunstância, repito, o empate não é mau negócio não, porque todos os adversários, menos o Vitória, ajudaram a Ponte na rodada. Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Hoje tem decisão na Ponte contra Botafogo, jogo importante, somar 3 pontos hoje deixa a Ponte numa situação muito boa dentro da competição. Agora são 11h51. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, 35ª rodada da Série B termina hoje com Sampaio, Vila Nova, Ponte Preta e Botafogo, os dois jogos às 7 horas. O Vitória passou pelo Vasco ontem 3-0 em São Januário, Goiás venceu o time do Curitiba 2-1, o CRB venceu Londrina 1-0 e o Guarani venceu o Brasil de Pelotas placar de 1-0. Liderança é do Botafogo, tem 62 pontos, pode ampliar para 65, o Curitiba tem 61, Avaí 58, Goiás 58, CRB 57, o Guarani é o 6º colocado, sobe uma posição, tem 56. A Ponte é a 14ª, 42, vencendo vai a 12ª colocação. E na zona de rebaixamento todos jogaram, hein? Londrina 38, Vitória 37, Confiança 35 e o Brasil com 23 pontos. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Vai reformar? Escolheu o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam.
o cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultraforte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então chama o cimento Montes Claros Ultraforte. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda obra. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos lá falar do Guarani. Ontem, vitória importantíssima do Bugre, que segue na briga, mais vivo do que nunca, hein, Marcos Luiz? É verdade, Júlio, mais vivo do que nunca mesmo. Um abraço para você, pro amigo da Bandeirantes. Vitória importante na jogada trabalhada. Aliás, o Batista outra vez falou ontem, né? A maioria dos gols, os gols acontecem com um ou mais toques, né? E de bola parada também em 70% em média. E foi isso que aconteceu com a equipe do Guarani. Na cobrança do escanteio do Regis, o Bruno Silva subiu mais do que os zagueiros da equipe do Brasil, de cabeça, fez o gol da vitória da equipe do Guarani. Depois, o técnico Daniel Paulista falou sobre o resultado. Mais uma noite feliz, né, pro Guarani. Uma vitória extremamente importante, no momento de definição da competição. São 4 jogos de invencibilidade, né, uma arrancada muito boa da equipe, que momentaneamente figura entre as 4 primeiras colocações, na 4ª colocação, para ser mais exato. E o Brasil fez o que a gente esperava, um jogo muito difícil, de muita competitividade, de muita disputa. O gramado, infelizmente, ele não dá condições para que seja feito um jogo mais bonito, e a gente tinha que entender isso e jogar da forma como precisava. O momento precisava que a gente fizesse esse jogo de disposição, de competitividade, de briga pela bola, e foi o que nós fizemos, de conseguir arrancar daqui a vitória, que era um jogo muito complicado, muito difícil, e os jogadores estão de parabéns. Estou muito orgulhoso pelo que esses jogadores estão apresentando, não só hoje, mas como durante toda a competição. O Guarani faz uma campanha sólida, uma campanha muito segura, sabendo o que quer a todo momento, trabalhando para que fosse entrar no G4 no momento certo, para que chegasse no momento de definição em condições de buscar o G4, e eu acho que nós conseguimos isso, né? Temos ainda, lógico, 3 rodadas pela frente, 2 decisões contra 2 equipes que estão brigando diretamente por essas vagas conosco, e que a gente vai fazer de tudo para conquistar os resultados e nos aproximar desse sonho que no início da competição era um sonho talvez muito distante, um sonho que pouquíssimas pessoas talvez acreditavam, mas que no momento é um sonho totalmente alcançável pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho desses atletas, pelo trabalho da comissão técnica, pelo staff, por toda a diretoria que vem dando todo o suporte, fazendo aquilo que pode, em alguns momentos até aquilo que não pode. Um momento agora onde o Guarani está fazendo 3 jogos em 6 dias, com uma viagem exaustivamente cansativa, como foi para chegar aqui, com conexões, com translados de ônibus, e agora mais uma vez a gente vai ter que se mobilizar mediante todos esses esforços, as dificuldades de lesão dos atletas, de tudo que vem acontecendo, porque daqui 2 dias a gente tem essa decisão contra o Avaí dentro de casa, e a gente vai com todas as nossas forças para primeiramente tentar fazer uma boa apresentação e nos aproximar de mais uma vitória que será fundamental na busca desse acesso. Daniel, boa vitória, né? O Guarani continua dependendo apenas de si,
Mas nesse momento, como segurar a euforia do torcedor, não deixar com que ela ultrapasse os seus limites, inclusive para dentro do vestiário? E o que é mais difícil, lidar com esta situação da euforia ou trabalhar o emocional do time? Eu acho que o emocional dos atletas está bem tranquilo, eles estão entendendo o nosso momento, haja vista a disposição, o empenho que tem sido nas partidas, né, uma luta, uma garra, uma determinação impressionante, contra tudo e contra todos. A gente não pode esquecer o que aconteceu em Goiânia, e a nossa situação poderia ser ainda melhor, mas isso é passado, né? Nós temos que olhar para frente, salientar o comprometimento de todos em busca desse objetivo e, mais uma vez, trabalhar em cima da parte tática, em cima dos nossos erros, em cima das nossas virtudes, né? Tentar recuperar os atletas do desgaste, as lesões que infelizmente aconteceram nessa reta final. São 2 temporadas emendadas e os atletas estão muito desgastados, mas não estão deixando a peteca cair em momento nenhum. Estão se dedicando ao máximo, comprometidos com o clube, com a causa, para que a gente possa lutar até o final em busca desse objetivo. Bom, ele falou aí, né, Júlio, dos jogadores que na reta decisiva do campeonato se machucaram, principalmente aí no caso do Rodrigo Andrade, né? O Guarani ainda não se pronunciou sobre o grau da lesão do atleta. O Diogo Matheus, uma lesão de grau 2, e você sabe que lesão muscular, a recuperação é complicada, o mesmo acontecendo com o Todinho. Quando eu soube, né, Júlio, hoje é quinta, na segunda-feira, até disse aqui na programação da Bandeirantes, grau 2, para mim tá fora do campeonato. Acho que o mesmo acontece com o Rodrigo Andrade. Mas para a partida contra o Avaí no próximo sábado, o Daniel Cerqueira estará de volta, fiel escudeiro do Daniel Paulista. Júlio. Alguma novidade em relação ao ingresso já, Marquinhos, para sábado? Ainda não. Estou aguardando também, né? Vou dar novamente uma passada de olhos aqui no site do Guarani Futebol Clube, mas por enquanto ainda não, Júlio. Bom, vamos lá, CH, comentando a vitória do Guarani, vitória muito importante, né? Mesmo que depois os jogos do CRB e Goiás não colaboraram para que o Guarani terminasse no G4, a situação é muito boa, né? 58 pontos são os 2 times do G4, né? Avaí e Goiás, os mais próximos do Guarani. O CRB tem 57, o Guarani tá ali com 2 pontos de diferença do G4, 56, vencendo o Avaí no sábado, inclusive consegue ultrapassar o time catarinense depois da vitória em Pelotas. Todo mundo no bolo, né? Todo mundo no bolo. Avaí, Goiás, CRB, Guarani e CSA. Esses times aí são 5 times para 2 vagas. Eu acho que do Coritiba para cima tá definido, né? E até acho que vai depender. O Avaí, se ele não perder por Guarani, ele também, na minha modesta opinião, ele se garante. De qualquer maneira, o Guarani joga em casa. E o Guarani tem mostrado para mim, Júlio, eu nem vou ficar falando muito do jogo de ontem, porque quem fez o jogo foi o Gleger, ele vai esmiuçar com mais precisão, porque ele estava na partida, estava na escala, mas eu tô percebendo, e uma coisa, eu não levo muito, eu nem posso levar em consideração essa coisa de misticismo, porque tá vencendo as partidas como tá tendo sorte de quem vai subir. Eu não levo isso em consideração, mas tem umas coisas que estão acontecendo na vida do Guarani que positivamente que tem que aproveitar, cara. E o que eu vou dizer aqui agora é um recado direto ao presidente Ricardo, o presidente do Guarani. Ele tenha juízo e baixe o preço dos ingressos para tentar levar o maior número de pessoas nas 2 próximas partidas do Guarani dentro do Brinco. É a vida do Guarani, resumida em 2 partidas, porque a última a gente já vai mais ou menos saber o que vai acontecer. Mas as 2 próximas são as partidas que são... Estas 2 são verdadeiras finais, de verdade. Contra o Avaí, contra o Goiás, né? É isso? Eu não estou falando bobagem, né? É Avaí e Goiás. Exato. Então, adversários diretos. Ali, é um ponto para cima, outro ponto para baixo. E tem que ganhar os 2. Tem que ganhar os 2. Então, a força da torcida é muito importante nesse momento. E é um campeonato difícil de ser projetado. Sabe por quê? Não é só pela dificuldade dos jogos, não. Estava ouvindo a transmissão ontem, o Marquinhos informou no final do jogo, 12 jogadores pendurados do Guarani. É isso, Marquinhos? 12? Isso, 12 jogadores. Muita gente. E por que eu estou tocando nesse assunto?
para dizer mais uma vez o quão é difícil. Imagine se o Guarani perde um titular ou dois. Não tem substituto. Não tem, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então você veja a importância da torcida abraçar o time e reconhecer que com parcos recursos esse time está a 3 rodadas do final do campeonato brigando de igual para igual. Não interessa o negócio de ontem, jogou mal, mas ganhou o jogo. Eu vi vários jogos do Guarani jogando bem e não ganhando a partida, dentro de casa. Não adianta nada jogar bem. Eu sei que tem a história do desempenho e eu valorizo muito isso, mas no caso agora não adianta discutir muito. O que a gente pode discutir, o Gleger vai falar muito melhor do que eu isso, é sobre as escolhas do treinador que ele tem feito ultimamente. Isso é uma coisa que pode ajudar muito ou pode atrapalhar muito. De qualquer maneira, presidente Ricardo, com toda humildade, eu estou sugerindo ao senhor, faça um preço popular para ter o maior número de pessoas sábado no Brinco contra o Avaí, porque é decisão, né, Júlio? E se é decisão... É na Bandeirantes. Decisão na Bandeirantes. É isso aí, né? Sabadão, claro, todo mundo na expectativa gigantesca desse jogo do Guarani, 4 horas contra o Avaí. Expectativa também para um grande público no Brinco, para o torcedor incentivar, embalado aí por essas vitórias importantes, né? O Guarani, nos últimos jogos, vem de 3 vitórias, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Então, de 12, ganhou 10. Foi justamente a sequência ressaltada pelo Daniel Paulista aí que colocou o Guarani novamente na briga, Gleger. Ô, Júlio. Só Gleger, os jogadores: Andrigo, Bruno Sábio, Carlão, Diogo Matheus, Eliel, Lucão do Break, Matheus Ludic, Maxwell, Pablo, Rafael Martins, Regis e Ronaldo Alves. É muito jogador, né? Muita gente pendurado. Agora, em cima disso que o CH acabou dizendo aí agora, sobre a questão dos ingressos, preço, né? Eu falava ontem, após a partida, né? Pô, você imagina sabadão à tarde, 16 horas. O horário é maravilhoso. O dia nem se fale. E o ingressinho a uns 10 conto, hein, CH? Seria maravilhoso, né? Olha, falar pra você, a torcida bugrina tá entusiasmada, tá feliz com a campanha do time. O time tá brigando por uma das vagas, tem total e real chance de conquistar o acesso e precisa desse momento do torcedor. Eu acho que é o momento, sim, de abaixar o preço, baixar ali o preço popular para que todo mundo compareça no Brinco de Ouro e empurre o time, né? Ajude o time. É sempre muito importante, ainda mais em momentos decisivos. Bom, para falar um pouco do jogo, né, Júlio? Assim, teve alguns destaques positivos. Nós falávamos muito sobre isso ontem. O Rafael Martins com defesas importantes. Depois daquela partida contra o Vasco, ele readquiriu a confiança, né? Fez um bom jogo. Teve 2 ou 3 defesas importantíssimas em momentos importantes do jogo. O Ronaldo Alves também fez um bom jogo, né? Agora, tem alguns ali que o Daniel Paulista precisa começar a rever os conceitos. Você vê, novamente, nós falamos, alertamos durante toda a semana. O Lucão do Break não fez absolutamente nada. Né? Absolutamente nada. Participou ali de uma jogada ou outra, só que ele... Teve a finalização depois do gol, né? Teve a finalização depois do gol, né? Que o goleiro defendeu. Isso. Exatamente. Mas muito pouco, né? Para um atacante, para jogando contra um time limitadíssimo que já está matematicamente rebaixado. Então, e outro detalhe, o Guarani não pode correr os riscos que está correndo dentro do jogo. Olha, primeiro dizer que foi maravilhoso, 3 pontos, né? O Guarani andou na tabela, está brigando por uma das vagas, o que importa é a vitória, sim. Mas agora vai chegar no momento decisivo da competição e o Guarani vai enfrentar concorrentes diretos. Você já imaginou dar um vacilo desse que ele deu ontem, no segundo tempo principalmente, contra um Avaí aqui no Brinco de Ouro? Contra um Goiás? Deu para imaginar ou não? O torcedor já deve estar imaginando. Então não pode. Não pode. Ah, mas foi a minha estratégia, eu defini essa estratégia, fomos até o final e conseguimos o resultado. Ok, legal, mas não dá para ficar correndo os riscos. Você vai pegar um time tecnicamente melhor, superior a esse time do Brasil de Pelotas, você vai ser derrotado, você vai tomar gol, baixar a linha daquele jeito, né? O time espaçado, as mudanças também, mudanças equivocadas. Então, são alguns ajustes que o Daniel Paulista tem que fazer pro Guarani subir, pro Guarani conquistar o acesso. Não dá para se ficar do jeito que ficou. Não tem mais tempo de ajuste, Glega. Agora é vencer.
Eu sei, Júlio, mas... O que importa agora em 4 jogos restantes é acesso. E se o Poveda tem um pouquinho mais de qualidade e põe aquela bola na rede? E se o Pablo tem mais qualidade e faz 2-0? Então, mas o Guarani teve 5 grandes chances. Nós estamos falando, Júlio. Assim, o Guarani jogou mal? Não é um exagero, não, da nossa parte? Jogou mal. O Guarani jogou mal? Segundo tempo jogou muito mal. Com as chances do Regis, Ludwig, Pablo, Lucão e o gol. Jogou 5 muito grandes mal. chances. Jogou muito mal. E uma grande do Poveda, né? Então 5-1. Sim. 5-1, certo? Quanto foi o jogo? 1-0 pro Guarani. E se o Poveda põe a bola na rede? E se o Pablo faz o gol do Guarani? Júlio, você não entra em campo. Tudo bem, Júlio. Eu sei que o Sim não entra em campo, mas nesse momento, faltando 4 jogos, galera, tem que ganhar. Não dá pra concordar. Tem que ganhar. Você prefere o time jogando bem e não subindo ou jogando mal e subindo? Você jogando mal, você tá mais próximo do quê? Da vitória ou da derrota? Mas o Guarani jogando mal, você na jogando sua avaliação, bem, você tá conseguiu o quê ontem? Vitória ou derrota? Não entendi. Você disse que o Guarani jogou mal, certo? Jogou mal. Ponto. O Guarani ganhou o jogo ou perdeu? Ganhou. Então. Mas você tá mais próximo do quê? Se você jogar mal contra o Avaí, você tá mais próximo do quê? De ganhar ou de perder? É isso que nós temos que falar, pô. Mas nos últimos 4 jogos o Guarani ganhou 3, né? E só não ganhou 4 pela arbitragem, certo? Sim, eu concordo. Com todos esses defeitos que você tá elencando aí, concordo. Nos últimos 4 jogos poderiam ser 4 vitórias. Se o Guarani tivesse jogado muito bem contra o Vila Nova, você acha que ele dependeria daquele gol que foi anulado? Ah, mas aí é um mérito que eu não posso Júlio, entrar. Então é a colocação, meu amigo. É o que você tá falando. Mas o time se o Guarani reagiu. entra ligado, mas entra jogando reagiu, bem, ou não toma 2 gols do Vila. O time reagiu ou não no segundo tempo? Reagiu, mas... Ponto. Então sim, então o Guarani... Mas o objetivo é esse. Então, eu sei, a colocação que eu tô fazendo e a análise é que não dá pra ficar arriscando todo o jogo. Não dá pra ficar apresentando um futebol que você coloca um time que já tá rebaixado em cima de você, pô. Mas não tem mais tempo de corrigir, galera. Não é questão Agora de o time corrigir. precisa ganhar e subir. Eu sei, Júlio, mas não é questão de corrigir ou não. É questão de ajustar. Será que a estratégia dele não foi errada no segundo tempo do jogo contra o Brasil? Pô, como é que pode você vai jogar contra o Sampaio Corrêa, ganhou o jogo, legal. Com um jogador a mais, toma um sufoco danado. É isso que eu tô falando. Não dá, pô. Aí sabe o que vai acontecer? Na hora que você Eu não tenho mais tempo, senhores. Na hora que você entrar no aspecto técnico elevado, você vai perder o jogo. Eu não tenho mais tempo para debate. A gente não pode simplificar a situação, apesar de estar no fim do campeonato, para resumir simplesmente em vitória e derrota. Nós temos que falar do que está sendo desenvolvido, Júlio. Nesse momento o resumo é vitória e derrota. Mas... Nesse momento, faltando 3 rodadas... Eu quero dizer que eu não concordo, porque senão fica fácil. Ganhou, não precisamos nem comentar. Ganhou, beleza, tranquilo. Encerrou o assunto, não se debate mais nada. Eu acho que nesse momento sim. Eu acho que não. Porque como que você vai melhorar um time em 3 rodadas restantes? Não, eu até acho que melhorar ou não está em questão. Nós temos que dizer o que está acontecendo. Sim, se vai melhorar ou não é uma outra conversa. Estamos falando de desempenho. Estamos falando de desempenho. No caso, eu também. Eu acho que tá errado. A minha opinião, o Guarani não jogou mal, não foi massacrado. Não, eu não disse que jogou mal ou jogou bem. Eu estou dizendo que nós temos que pontuar o que está acontecendo. Perfeito. Seja com razão ou sem razão, nós temos que falar. Agora, vai dar tempo de corrigir ou não? Não sei. E também não é problema meu. Eu não sou pago para isso. Não treina, mas aí é culpa do calendário. Porque se resumir em vitória e derrota, a gente não precisa comentar nada aqui. Precisa sim, bastante coisa, CH. Inclusive, daqui a pouco a gente vai comentar mais. Agora são 12 horas e 14 minutos. Bandeirantes! Bandeirantes, bandeirantes, bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou de nosso planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br.
Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Era 2008, semifinal do Paulistão de 2008. Foi o jogo do goleiro Aranha. Defesas espetaculares. Aranha pega pênalti. A Ponte vence de virada o Guaratinguetá por 2-1 em Guaratinguetá e chegava à final do Paulistão 2008. 19 de abril de 2008. O microfone Bandeirantes registrava as defesas de Aranha. Domina a bola pela direita, o time do Guaratinguetá vem com o Dinei, partiu, levou pela lateral, Jean já ficou para a marcação, Dinei, pé direito, levantou, cruzou, subiu, toque de cabeça, Alessandro, Palma Aranha, defesa espetacular, uma cabeçada queima roupa por pouco, o Guaratinguetá no mar. O time do Guaratinguetá vem com o Dinei, partiu, levou pela lateral, Jean já ficou para a marcação, Dinei, pé direito, levantou, cruzou, subiu, toque de cabeça, Alessandro, Palma Aranha, defesa espetacular, uma cabeçada queima roupa por pouco, o Guaratinguetá não marca. Lasanha, Alessandro dominou, penetrou, vai para a área, é pênalti. Alessandro veio fazendo fila, levou 3, pênalti para o Guaratinguetá. Michel para fazer a cobrança do penal, ele fica na margem frontal da grande área, vai lá Aranha, eu sou mais você. 35 minutos passados, primeiro tempo, 1-1, Michel autorizado para fazer a cobrança, vai para a bola, arma a perna direita, toma posição, Michel, partiu, bateu, defendeu! Eu disse, Aranha, eu sou mais você! É o gol do goleiro! Aranha defendeu! Roberto Marcondes! Simplesmente maravilhoso! O máximo na jogada! Canto direito, bateu forte Michel! Méritos para o goleiro da Ponte! Domina lá pelo setor direito, fez a jogada de efeito, Michel penetrou, rolou, vai para a arena, pé direito, bateu! Palma Aranha, voltou rebotada, a bola sobrou com o Magal, tocou para Nenê, para Ale, Eduardo Arroz pela esquerda, chega lá atrás, afasta, tira dali, Ricardo Conceição afastou, Danilo Neto não pegou, Ale disparou, Palma Aranha, mais uma grande defesa do goleiro Ponte Pretano. Chegou Fabiano Campos, soltou por dentro e dominou, pé canhoto, bateu, Palma Aranha, voltou, pé direito, bateu, Aranha! Nenê, pé direito, levantou, cruzou de meio, tocou, Aranha! E voltou a passar, Allen pra fora! Pra fora, pela linha de fundo, Aranha, milagre! Aranha, abençoado pelos deuses, ungido pelo óleo dos deuses do futebol, o herói do jogo, defesas conceptivas, uma muralha, um paredão, Aranha com
O Denis, goleiro reserva da ponte, que tá pegando a aranha, hein, rapaz? Nenê toma posição para fazer a cobrança da falta. É frontal a grande área, 4 na barreira. Momento de expectativa. Nenê partiu, bateu. Pau Aranha! O herói do jogo, uma grande defesa. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. É bola! Regis vem pra bola pra fazer a cobrança e escanteio. O time do Guarani vai levando a zagueirada lá pra dentro da área do Brasil de Pelotas. Partiu Regis, pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça, gol! Gol! Fatal, cabeçada letal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Na marca de 7 minutos, segundo tempo, Regis cobrou o escanteio, meteu o pé canhoto, suspendeu na entrada da pequena área e o volante bugrino subiu para testar de cima para baixo e mandou a bola no fundo do gol do Brasil. Chacoalha a rede e a torcida vibra, vibra da pele até o osso. Bruno Silva, 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 camisa 6.
Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Sabonete Francis Clássico 90 gramas, 1,69. Amaciante Baby Soft 5 litros, 13,98. Água sanitária Candura 5 litros, 7,98. Detergente em pó Tixan 5 quilos, 30,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 15 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, encerramos aqui a nossa área regional. Vem a edição